Oi, gente, eu sou a Ingrid Ramanushi e aqui é o canal Recriar com Arte e sejam sempre bem-vindos. E como sempre, né, eu gosto de trazer novidades para vocês, tudo que está assim no topo da arte, eu gosto de ensinar, né? E essa aula é mais um presente para vocês, gente, porque eu vou ensinar a fazer um material que você não encontra aqui no Brasil. Talvez você encontre até em algumas lojas, mas o material importado que é super caro, porque nós não temos esse material de fabricação nacional. Então eu testei várias receitas e fiz uma aula do jeitinho que vocês gostam, ensinando a fazer esse material com materiais super baratos, e eu tenho certeza que vocês vão adorar. E sabe do que eu estou falando? Olha, da Jelly Plate. Olha só. Que bacana que ficou a nossa placa, gente. Olha, super transparente, tá vendo? E de excelente qualidade. Eu não sei se vocês já conhecem, mas esse trabalho com essa placa gelatinosa, nós podemos fazer várias estampas em papéis, em tecido e fica muito lindo. É uma técnica muito moderna. Então, na aula de hoje, eu vou ensinar vocês como fazer a sua placa, né? Gelatinosa, Jelly Plate, e a partir da próxima aula eu vou ensinar várias técnicas para vocês de estamparia que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Dá uma olhadinha nesse vídeo só para vocês terem uma ideia de como essa técnica é linda. E aí, gostaram? Esta que eu mostrei é só uma das técnicas que eu vou ensinar, mas serão inúmeras, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E essa técnica, gente, o canal Recriar com Arte é o primeiro que está lançando aqui no YouTube como fazer essa placa gelatinosa com essa qualidade, com essa transparência. Então vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar, principalmente, né, com os detalhes que eu gosto de ensinar para vocês. Então aproveitem essa aula. Façam, né, a sua placa de gelatina Jelly Plate e a partir da semana que vem vamos começar a trabalhar. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E, gente, por favor, né, me ajudem dando aquele joinha, compartilhando esse vídeo com todo mundo para que muita gente possa aprender e também se inscrevendo no canal. Então, bora lá aprender, gente? Até já! Bem, gente, vocês vão ver que os materiais são bem simples e baratos, tá? Então, em primeiro lugar, nós vamos precisar, olha só, de gelatina. Aí precisa ser gelatina em pó e sem sabor, tá, gente? Aquela gelatina sem sabor que vem em placa não serve, precisa ser esta em pó, tá? Então, nós vamos usar no total 6 pacotinhos desse, que tem cada um 24 gramas, tá? Dá mais ou menos 140 gramas de gelatina em pó sem sabor. Vamos usar também a glicerina, tá? Glicerina pura que você encontra em farmácia, gente. É muito barato e você acha bem fácil em farmácia, tá? Então, da glicerina, nós vamos usar 350 ml, que dá mais ou menos 3 vidrinhos desse e mais um pouquinho, tá? Álcool, também nós vamos usar 350 ml. Hoje eu vou usar o álcool 70, mas você pode usar também o álcool superior, acima de 90 ou 99, pode usar álcool isopropílico também, que a função do álcool é não deixar criar bolor, né, na nossa placa. Então, pode ser o 70, tá? E para colocarmos a gelatina, nós vamos precisar de uma forma, tá bom? Mas aí você faz a forma que desejar, de acordo com o projeto que você pretende. Você pode fazer em formas maiores ou menores. Aí você vai adaptar, né, a quantidade aqui de material. E também vamos usar 350 ml de água normal, filtrada, tá, em temperatura ambiente. E é importante, gente, que a forma que você for usar seja bem lisa, tá? Não tenha nenhum tipo de logomarca, relevo
ou algum amassado, porque a parte da placa que nós vamos usar para os trabalhos é justamente a que vai entrar em contato com o fundo aqui da forma. Então não pode ter. Se você quiser também usar, olha só, uma forma assim de plástico, também pode. Você só presta atenção se no fundo também não tem a marca, tá? Essa minha até serviria, porque mesmo tendo a marca aqui no fundo, ela tá alta pro lado de fora, ó. Aqui dentro ela tá bem lisinha, então eu poderia usar, tá? Mas você precisa prestar bastante atenção se o fundo da sua forma tá bem liso. Se você quiser usar também forma de vidro, também pode, que serve, tá? E também, né, como nós vamos fazer em banho-maria, aí vamos precisar de uma panela que você possa colocar água e uma tigela dentro para fazer o banho-maria, tá bom, gente? Então são só esses materiais e vamos lá à nossa técnica. Bem, gente, aqui eu já coloquei 350 ml de água, ela está na temperatura ambiente, tá? E nessa água eu já vou misturar 350 ml do álcool 70, conforme eu falei para vocês. Os dois juntos vai fazer um total de 700 ml. Então, misturadinha. E essa mistura do álcool com a água eu já vou colocar aqui nessa bacia, tá? Eu já vou também, gente, deixar preparado aqui a minha glicerina, tá? Conforme eu falei para vocês, a glicerina também são 350 ml, então já vou colocar aqui 350 ml de glicerina. Vocês vão ver que a receita é bem rápida. Pronto, gente, aqui já tem 350 ml, tá? Vou deixar aqui do lado. A minha panela já está aqui no banho-maria, já tá aquecida a água, então eu coloco aqui, né, a tigela com o álcool e a água, tá? É importante que ela não encoste no fundo da panela, que ela fique realmente flutuando aqui na água do banho-maria. E eu vou adicionar agora aos poucos a gelatina. Então, antes dessa água começar a esquentar, eu já vou colocando a gelatina. E aqui eu já coloquei, né, os 6 pacotes que eu falei para vocês de gelatina. E a gelatina você vai colocando bem aos pouquinhos, tá? Coloca um pouquinho, mistura. Depois coloca mais um pouquinho. Agora é importante, gente, nós misturarmos e dissolvermos bem essa gelatina, tá? E procura, na hora que estiver misturando, não ficar batendo o fouet, porque a gente não quer que crie bolhas. Então, vai misturando assim devagar, de maneira que a gelatina dissolva aqui na água com álcool. Aí, o tempo que você vai ficar aqui mexendo, gente, depende muito do seu fogão, né? Aqui eu tô num fogo bem brando. Então, assim, quando você sentir que já tá começando a aquecer aqui a água, né, com o álcool, que você vai sentindo já o cheiro do álcool bem forte, é porque ele tá começando a evaporar. Então, nesse momento, você vai colocar a glicerina, mas o meu ainda não chegou no ponto. Mas vocês estão vendo, ó, ela já tá bem dissolvida, né? E vocês viram, gente, observem que eu coloquei a gelatina dentro da água e não a água sobre a gelatina, tá? Não façam isso, colocar a gelatina primeiro e depois jogar água em cima, porque ela vai empelotar toda. Então tem que ser a sequência certinha que eu tô mostrando aqui pra vocês, tá? Aí, se você não tiver um fouet, você pode misturar também com essa espátula, tá bom, gente? Aí vai passando assim nas laterais, vai passando bem no fundo, para que não fique nada grudado. Olha, gente, aqui eu misturei mais ou menos uns 5 minutos, tá? Vocês estão vendo que tá bem translúcido, né? E agora, nós vamos adicionar a glicerina. E quando você adicionar a glicerina, coloca assim bem próximo da panela, não coloca ela muito alto, porque a gente não quer que crie bolha,
tá? Então coloca bem devagar, olha, e próximo aqui a panela. E agora vamos continuar misturando. Bem, gente, como vocês estão vendo, olha, a mistura ela já tá bem translúcida, bem transparente, não tem mais nenhum restinho, né, de pó de gelatina aqui. Então, eu misturei agora mais ou menos uns 10 minutos, tá? Mas isso, como eu falei, depende do fogão. Eu tô usando um fogão elétrico que ele costuma ser bem mais devagar que o fogão a gás. Então, o que você tem que observar? Se a mistura já está bem transparente, bem translúcida e se tá bem aquecida, tá bom? Aí já tá o ponto, né? Já nós colocarmos aqui na forma, tá? Olha só. E vocês estão vendo, ó, eu tô misturando bem devagar e ela tá sem nenhuma bolha. E outra observação que eu queria fazer com vocês, quando eu coloquei essa panela aqui no banho-maria, a água do banho-maria já estava bem quente, tá, gente? Eu não coloquei na água fria. Então, leve em consideração o tempo também que a água já estava quente do banho-maria, tá? E agora que já chegou no ponto que eu queria, é só nós despejarmos aqui na forma, tá bom? E quando for despejar na forma, gente, também muito devagar, tá? Bem pertinho, que nós não queremos que crie bolhas. Olha, deixa aqui do lado. E é importante, gente, que esteja também em uma superfície bem nivelada, tá? Pra nossa placa ficar bem retinha. Ó, se por acaso ficou alguma bolha, você estoura, pode usar um palitinho para estourar. Mas o meu quase não ficou bolha, tá perfeito. E agora, gente, nós temos que deixar essa descansar, né? A gelatina descansar, tá? E mais ou menos em 4 horas ela costuma já estar bem durinha. Mas eu gosto de deixar sempre de um dia para o outro, porque aí é bem seguro para nós retirarmos e ela está totalmente pronta, tá bom? Não precisa colocar em geladeira, pode deixar na temperatura ambiente mesmo e deixa de um dia para o outro, para nós podermos retirar aqui da forma e eu vou mostrar tudo para vocês, tá bom? Se você tiver algum animal em casa, gatinho, que às vezes solta pelo, alguma coisa, aí você cobre aqui com alguma uma tampa, alguma coisa, só para não cair nada na gelatina, tá bom? Então agora eu vou deixar, né, ela endurecer bem aqui na forma e depois eu volto para mostrar a retirada para vocês. Então, assim que tiver tudo bem durinho, eu volto para mostrar para vocês, né, como nós vamos retirar nossa placa, tá? Até já! E olha só, gente, como ficou ótima a nossa gelatina. Vocês estão vendo? Ela tá super transparente e isso é excelente. Na verdade, essa receita eu testei várias, né, e adaptei aqui para os materiais do Brasil e ficou realmente muito bom. E agora nós temos que retirar aqui da forma, tá? E depois que nós retirarmos, você precisa guardar, né, a sua placa em um lugar onde ela não pegue poeira, onde fique bem preservada, né? Então, se você estiver usando uma forma que você não usa normalmente, você pode guardar dentro da própria assadeira e tampar aqui depois com plástico só para não pegar pó. Ou então, né, se você quiser continuar usando sua assadeira, você pode colocar, depois que retirar, em cima, olha, de uma superfície de vidro, ou de uma superfície de plástico, ou de acrílico, ou até, gente, olha, como essa aqui, olha, que é uma superfície de papelão, mas ela é forrada com plástico, é um tabuleiro, né, de bolo. Também serve, né, para colocar provisoriamente, mas o melhor é você colocar ou no vidro, ou no acrílico, ou no plástico, tá?
Lembrando, gente, que a superfície onde você vai colocar a sua placa, ela tem que ser bem lisinha, tá? Não pode ter nenhuma marca, nada, porque, como eu falei para vocês, a parte da placa que nós vamos usar é justamente a que vai ficar em contato aqui com o vidro. Então, se ela tiver alguma logomarca, alguma marca, na hora que você colocar a gelatina, ela vai marcar, tá? Então, pegue uma superfície bem lisinha. E para retirar, gente, é bem fácil. Se a sua tiver muito colada, você pode passar uma faquinha aqui ao redor. Mas a minha, olha, só de puxar assim com a mão, vocês estão vendo? Ela já tá saindo. Então, não tem nenhuma necessidade, né, de usar a faca. Olha só, realmente, tá vendo? Puxar. E olha só, gente, que placa maravilhosa. Vocês estão vendo? Totalmente transparente. Essa qualidade é muito difícil de conseguir numa receita caseira. Por isso que eu medi bem os materiais e passei para vocês direitinho. Porque a qualidade dessa placa tá igual à comprada. E como vocês sabem, né? Placas como essa, nós não temos aqui marca nacional. Você tem que comprar importada e é bastante caro. Olha, vou colocar aqui sobre o vidro. Olha, deu certinho, tá vendo? E agora, para guardar, gente, eu vou usar, olha, essa pasta, tá? Porque aí vai ficar bem guardadinho. E se você não tiver uma pasta, você pode colocar, envolver num saco plástico, amarrar, porque ela fica um pouquinho pegajosa, tá? Então, se você deixar assim ao ar livre, vai colar pó, pelo, isso não é interessante pra gente, né? Então, coloca sempre um lugarzinho fechado. Eu vou colocar aqui dentro, olha, dessa pasta. Olha, tá vendo, gente? E assim ela fica bem guardadinha, bem preservada, né? Pra poeira. E não precisa guardar em geladeira, nada. Ela vai durar mais de um ano, tá? E na próxima aula eu vou ensinar para vocês como nós usamos, né, essa placa aqui de gelatina, de Aliplate, para fazer vários trabalhos belíssimos. Aí quando eu ensinar a usar, aí também eu vou ensinar vocês como limpar, como conservar, tudo direitinho, mas isso fica para a próxima aula, tá bom? Que aí eu vou demonstrar várias técnicas e vocês vão ver que trabalhos lindos nós conseguimos fazer com ela. E outra coisa, gente, se por acaso a sua placa, no manuseio, ela romper, rasgar, é difícil de acontecer, mas pode acontecer. Ou se você precisar cortar um pedaço para ajustar aqui na sua pasta para guardar, uma outra coisa bem bacana é assim, se por acaso ela rasgar, digamos, não jogue fora. O que você vai fazer? Você vai cortá-la todinha, né, em quadradinhos, coloca novamente no banho-maria, não precisa colocar mais nada, tá? Só coloca ela no banho-maria, você vai mexer, ela vai derreter de novo. Aí você coloca novamente na forma e faz uma nova placa, tá? Ela não estraga, então você pode colocar novamente no banho-maria, caso aconteça algum acidente de rasgar ou de furar sua placa. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula é uma super novidade. Vocês não vão encontrar outra pessoa aqui no Brasil ensinando a fazer uma placa com essa qualidade. Então é mais um presente que eu tô trazendo para vocês aqui do canal Recriar com Arte, de uma técnica super moderna e que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, se você gostou, gente, me ajudem, me dá aquele joinha, principalmente compartilhe o vídeo com todo mundo e também se inscreve no canal. E não deixa de me dizer aí nos comentários o que vocês acharam da técnica de hoje, tá bom? Um grande beijo a todos e até a próxima. Tchau!